Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa de Botafogo e Flamengo, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Um resultado que não seja a vitória contra o Botafogo tira o Flamengo da disputa do título do Brasileirão? Pedro deve começar de titular contra o Botafogo? Nossas escalações e palpites? Bem-vinda, Mariana. Qual é a sua expectativa para esse clássico entre Botafogo e Flamengo? Bom, a minha expectativa para o clássico entre Botafogo e Flamengo é que seja um clássico tenso, porque o Flamengo precisa conquistar os 3 pontos. É um jogo realmente importante, é um jogo onde o Flamengo e o Felipe Luiz terá praticamente todo o seu elenco à disposição. E o Flamengo precisa conquistar os 3 pontos, então acredito eu que vai ser sim um jogo difícil, até porque do outro lado temos uma equipe que está na disputa para ir para a próxima Libertadores, é o atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E por mais que o Botafogo tenha perdido muitas peças desde o início da temporada, o Botafogo ainda é um time competitivo, principalmente quando atua em casa, jogando no Newton Santos. Então eu não espero que seja um jogo tranquilo para o Flamengo, muito pelo contrário, eu espero que seja um jogo bem nervoso, mas o Flamengo vai precisar vencer. Então, assim, é um jogo que a expectativa minha, ao menos, é que o Flamengo possa conquistar os 3 pontos. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Sendo bem sincera, eu não sei se isso vai acontecer. Mas vindo de uma data FIFA, ao menos na minha expectativa, é que o Flamengo volte atuando muito bem, principalmente se a gente for comparar as últimas semanas. Então a minha expectativa é alta para que o Flamengo possa jogar bem e principalmente possa conquistar os 3 pontos. Mas essa partida contra o Botafogo, atuar bem e conquistar os 3 pontos, precisam andar juntos. Bom, a minha expectativa é para um jogo muito difícil. O Flamengo vai jogar contra o Botafogo no Newton Santos, que tem gramado sintético. Acho que não vejo o Flamengo fazendo um grande jogo, especialmente por jogar em gramado sintético, não está acostumado a jogar nesse gramado. O Flamengo volta de uma data FIFA precisando demais de uma vitória. O Palmeiras vem numa ótima fase, num ótimo momento, vencendo muitas partidas, e o Flamengo não vem conseguindo ganhar tantos jogos. Da mesma forma, você pode falar que o futebol do Flamengo também não vem sendo bom. Eu nem acho que o Flamengo vai fazer uma grande partida contra o Botafogo, não acho, mas eu espero que o Flamengo consiga jogar o suficiente para conquistar a vitória. Acho que vencer o Botafogo no Newton Santos já é fundamental, até para essa sequência de jogos importantíssimo que o Flamengo vai ter, e até mesmo para não chegar no confronto contra o Palmeiras mais atrás do que os 3 pontos atuais. Então, assim, eu vejo um jogo bem difícil. Acho que o Botafogo jogando no Newton Santos vai muito bem. O Flamengo vai precisar vencer e vai precisar vencer uma grande equipe. Um resultado que não seja a vitória contra o Botafogo tira o Flamengo da disputa do título do Brasileirão? Não tira o Flamengo 100% da disputa do Campeonato Brasileiro. Na rodada seguinte só terá Flamengo e Palmeiras, e aí qualquer resultado que também não seja uma vitória, aí sim tira o Flamengo, na minha opinião, da disputa do título do Campeonato Brasileiro. Acho que o duelo contra o Botafogo para mim é decisivo para o Flamengo tentar manter a diferença que está neste momento de 3 pontos, porque acredito eu que o Palmeiras vai ganhar sim o time do Bragantino. Então, para se manter uma diferença de 3 pontos, o Flamengo vai ter que vencer o time do Botafogo. Então, eu não acho que tira o Flamengo 100% da disputa, mas se não ganhar o Botafogo e na rodada seguinte não ganhar o Palmeiras, aí sim a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro praticamente se encerra para o time do Flamengo, porque é sempre bom lembrar, o Palmeiras hoje tem 3 pontos a mais do que o Flamengo, mas na realidade são 4, uma vez que o Palmeiras tem 3 pontos a mais e 2 vitórias a mais. Então a realidade é que é uma diferença de 4 pontos. Então se o Flamengo, por exemplo, não vence o Botafogo, o Flamengo, por exemplo, empata, vamos fazer assim que o Flamengo empata com o Botafogo e o Palmeiras vença a equipe do Bragantino, o Palmeiras ia fazer mais 3 pontos, o Flamengo apenas 1 contra o Botafogo, seria uma diferença de 5 pontos na tabela, mas na realidade 6 pontos, e aí teria o confronto entre Flamengo e Palmeiras, e mesmo o Flamengo vencendo, ainda ficaria atrás do Palmeiras. Bom, para mim não tira o Flamengo da disputa do título do Brasileirão, não, exatamente porque ainda tem o confronto entre Flamengo e Palmeiras no Brasileirão, nesse segundo turno, porque se o Flamengo, por exemplo, empata com o Botafogo e o Palmeiras vence o Bragantino, o Flamengo pode ficar a 5 pontos do Palmeiras. Se perder pro Botafogo, o Flamengo pode ficar a 6 pontos do Palmeiras, e caso o Palmeiras obviamente vença o Bragantino, e depois o Flamengo tem o confronto contra o Palmeiras, e aí essa diferença que pode chegar a 5 a 6 pontos
pode ser diminuída caso o Flamengo vença o Palmeiras no Maracanã. Mas mesmo assim, não é o ideal. O Flamengo precisa conquistar a vitória contra o Botafogo, porque quanto mais pontos o Flamengo ficar atrás, mais difícil vai ser conseguir chegar no Palmeiras. Acho que esse confronto contra o Palmeiras é decisivo. O Flamengo vai precisar vencer, mas antes de enfrentar o Palmeiras, o Flamengo também precisa demais da vitória contra o Botafogo. Pedro deve começar de titular contra o Botafogo? Na minha opinião, sim. O Pedro precisa sim começar de titular contra a equipe do Botafogo, uma vez que os atacantes de lá do Flamengo não estão conseguindo contribuir com gols e assistência, e eu espero que essa pós-data FIFA isso seja modificado. Mas o Flamengo precisa ter, além do De Arrascaeta, outro jogador que o adversário possa olhar e entender que sim, esse jogador pode marcar gols. Então, deixar um pouco dividido ali o adversário na hora de marcar, não todo mundo focado no Arrascaeta, mas dividido entre Arrascaeta e Pedro. Eu acho que o Pedro é um jogador muito importante para o time do Flamengo. Se tem alguém que é atacante nesse elenco, que a gente olha, que confia que possa fazer uma boa quantidade de gols, tendo uma sequência de jogos, esse jogador é o Pedro. Então o Pedro precisa sim ser titular contra o Botafogo, até porque o Flamengo precisa vencer a partida. Bom, na minha opinião, sim, o Pedro tem que começar de titular. O Flamengo, nos últimos jogos, quando o Pedro estava no banco de reservas, o Flamengo não jogou melhor, também não fez mais gols e, assim, os resultados não foram bons. A gente vê isso nos confrontos contra o Cruzeiro, a gente vê isso no confronto contra o Corinthians, embora o Flamengo tenha vencido, é bom destacar. Mas contra o Bahia, por exemplo, que o Pedro iniciou de titular, o Pedro, pela expulsão do Danilo, o Felipe Luiz substituiu o Pedro rapidamente, tirou o centroavante, colocou um zagueiro, no caso saiu o Pedro, entrou o Cleiton. Então, se você olhar os últimos 3 jogos do Flamengo, o Pedro quase não jogou e o Flamengo não tem conseguido bons resultados. O Flamengo precisa melhorar. O Pedro nem tem tanto tempo de jogo comparado a outros jogadores e ele tem 10 gols no Campeonato Brasileiro. É bom destacar. É um atacante que não precisa de tanta chance para marcar gols. O Flamengo hoje precisa de um jogador como o Pedro. O Flamengo precisa de atacante que marque gols. É claro que, como todo atacante faz gols, perde gols, mas nesse momento em que os atacantes de lado de campo do Flamengo não conseguem marcar gols o suficiente, acho que não dá para você abrir mão de ter um centroavante que marque gols como o Pedro marca. Então, assim, pra mim é Pedro, Arrascaeta e mais 9 jogadores. Acho que pra mim não tem muita dúvida que o Pedro deve ser titular, tem que ser titular contra o Botafogo, tem que ser titular contra o Palmeiras, tem que ser titular contra o Racing. Nossas escalações. Minha escalação seria Rossi no gol, Emerson Royal na lateral direita, na lateral esquerda Alexandro, na dupla de zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, de volantes Jorginho e De La Cruz, na ponta direita Luiz Araújo, na ponta esquerda Carrascal, De Arrascaeta como camisa 10 e Pedro como centroavante. Eu começaria com o Emerson Royal na lateral direita, porque eu acho que o Emerson vem de uma boa sequência de jogos, diferentemente do Varela. O Emerson jogou muito bem os últimos 3 jogos em que ele foi titular do Flamengo, e o Varela é muito pelo contrário, jogou muito mal, foi um dos piores jogadores do Flamengo nessa sequência negativa. Então eu daria uma oportunidade para o Emerson Royal jogar na equipe titular. No meio de campo eu começaria com o De La Cruz, porque eu não sei se o Saúl estará disponível para o duelo contra a equipe do Botafogo. Então, como existe essa dúvida se o Saúl estará ou não disponível, estou começando com o De La Cruz. Na ponta direita eu coloco o Luiz Araújo e tem uma explicação. Porque o Botafogo é uma das equipes que mais toma gols de bola parada e bola alçada na área. Então o Luiz Araújo é um jogador que tem na bola parada um dos seus principais fundamentos. E o Flamengo pode tirar dali um gol de zagueiros, de volantes, até mesmo de atacante, por exemplo, como o Pedro. Então por isso eu começaria com o Luiz Araújo. Do lado esquerdo eu colocaria o Carrascal, porque na minha opinião o Samuel Lino não está jogando nada. E como nenhum jogador é intocável nesse time do Flamengo, talvez só De Arrascaeta. Então, como na minha opinião o Samuel não está conseguindo desempenhar bem, eu começaria com o Carrascal pelo lado esquerdo, que eu acho que é até mais natural para o meio campista do Flamengo. E no ataque eu escolheria o Pedro com toda certeza, por motivos óbvios. O Flamengo precisa vencer, o Flamengo precisa marcar gols, e se tem um atacante no Flamengo que pode entregar isso, esse atacante é o Pedro. Bom, meu time seria Rossi, na lateral direita Emerson Royal, na lateral esquerda Alexandro, a dupla de zaga seria Léo Ortiz e Léo Pereira, a dupla de volante seria Jorginho e Saúl,
Se o Saul não estiver disponível para essa partida, De La Cruz. De camisa 10, De Arrascaeta. De ponta direita, Luiz Araújo. De ponta esquerda, Samuel Lino. E de centroavante, Pedro. Bom, eu mantive o Samuel Lino na equipe porque, na minha visão, pelas características dos jogadores desse time do Flamengo que eu montei, acho que o Samuel Lino é o jogador que vai dar amplitude pelo lado esquerdo, porque se você parar para pensar, quando o Flamengo tem a posse da bola, o Flamengo fica um 3-2 ali na saída de bola, e aí fica um 3-2-4-1, e aí esses meias atrás do centroavante seria o Luiz Araújo e o De Arrascaeta, e quem daria amplitude pelo lado direito seria o Emerson Royal, e na esquerda quem daria amplitude seria o Samuel Lino, visto que o Alexandro formaria ali a saída de bola junto com os zagueiros do Flamengo. Então por isso manteria o Samuel Lino na equipe. E o Luiz Araújo, dos atacantes do Flamengo de lado de campo, é o atacante que mais tem gols no Campeonato Brasileiro. São 5 gols. E eu acho que é importante que o Flamengo hoje tenha jogadores que no time titular que estão marcando, que marquem gols. Acho que sim, que o Luiz Araújo não vem num grande momento, nem quando foi titular e também nem quando veio do banco de reservas. Porém, ele é um jogador importante na bola parada e acho que ele é fundamental nesse tipo de jogada, e ainda tem essa questão de ser um jogador ali dos atacantes de lado de campo que mais marca gols. É um fato, tá ali, ele tem 5 gols no Campeonato Brasileiro. Luiz Araújo tem mais gols que o Bruno Henrique, tem mais gols que o Gonzalo Plata e por enquanto tem mais gols que o Samuel Lino também. No ataque, Pedro. Pra mim é fundamental que o Pedro esteja no time titular. O centroavante, o jogador que faz gols, e o Flamengo tem tido dificuldade de marcar gols, então pra mim o Pedro tem que voltar ao time titular. Bom, o Emerson Royal pra mim fez um bom jogo contra o Bahia. Na minha opinião foi até o melhor jogador do Flamengo nessa partida. Acho que o Emerson Royal merece ser titular no jogo de quarta-feira, depois da boa partida que ele fez contra o Bahia. E olha que o Flamengo tinha um jogador a menos nesse jogo. Palpites. Bom, meu palpite pro clássico carioca é Flamengo 1-0. Por que o meu palpite é esse? Porque se fosse algumas semanas atrás, eu chegaria e diria que seria 1-1. Mas como o Flamengo precisa conquistar pontos, no caso, conquistar a vitória, e como o Flamengo empatou os jogos em casa, ele vai precisar conquistar pontos que são inesperados fora de casa. No clássico contra o Botafogo, jogando no Newton Santos, seria mais ou menos um ponto como esse que eu estou citando. Então meu palpite é Flamengo 1-0. Bom, meu palpite é Botafogo 1, Flamengo 1. Por mais que o Flamengo precise da vitória, eu acho que o Flamengo não vai conseguir vencer o Botafogo no Newton Santos e vai ver a diferença para o Palmeiras aumentar na liderança. Então, para mim, o Flamengo empata com o Botafogo. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.